Só me confirma, daí, Alex. Aí, eu vou. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Annes. E hoje à tarde, então, como o professor não pôde, né, participar da reunião, eu vou apresentar, então, a palestrante. A nossa convidada, então, é a mestranda Maiara Cardoso da Silva. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2013. Ela tem especialização em reprodução equina pelo IBVET, em 2014. E atualmente ela é mestranda do PPG Ciência Animal pela Universidade do Estado de Santa Catarina também. Maiara, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Eu acho que é a primeira vez palestrando aqui no... Tenho a palavra para você também, não sei como você vai querer conduzir, se você quer deixar em aberto as perguntas para durante a palestra ou no final, pode ficar bem à vontade daí, tá? Tá ok, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu deixo livre, né, se durante a palestra algo não ficar bem esclarecido, surgir alguma dúvida durante a explicação, podem ficar à vontade, podem perguntar, interromper. E caso não for relacionado à palestra ou surgir alguma dúvida, a gente pode esclarecer no final da palestra também. Se ficar alguma dúvida, o pessoal pode ficar bem à vontade. Bom, então eu não estou visualizando a caixinha de mensagens, então, por favor, se tiver alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá bom? Então, posso iniciar a apresentação? Pode, fica à vontade. Obrigada. Então, como já fui apresentada, né, meu nome é Maiara Cardoso da Silva, e eu vou ministrar para vocês uma palestra hoje sobre a fisiologia e a biotecnologia da reprodução em éguas. Bom, para a gente começar a falar sobre a reprodução em éguas, é importante a gente entender como funciona a fisiologia da reprodução. Então, as éguas, elas são consideradas poliéstricas sazonais, ou seja, elas ciclam num determinado período do ano. Geralmente, aqui na região sul, que é mais determinado essas estações, né, que é regulado pelo fotoperíodo, né, que é pela quantidade de luz no dia, horas-luz no dia. Isso é que vai regular o ciclo estral das éguas. Então, por isso elas são denominadas poliéstricas sazonais, geralmente nos períodos de primavera e verão. Então, esse fotoperíodo, ele vai interferir na secreção de melatonina pela pineal. Então, conforme aumenta essa secreção de melatonina pela pineal, ele vai interferir no hormônio liberador de gonadotrofinas, vai reduzir, né, o hormônio liberador de gonadotrofinas, que é liberado pelo hipotálamo, e, consequentemente, reduzir a liberação de FSH pela hipófise e principalmente do LH, tá? Eu vou abordar isso aqui mais para frente, mais detalhado para vocês entenderem, mas só para explicar como funciona essa sazonalidade. Então, aqui nesse gráfico, nós temos exemplificando como funciona essa sazonalidade, né? Nós temos aqui, então, nos meses de junho, julho, que é o inverno, e é onde a gente tem os dias com mais curtos, né? Com menor período de luminosidade durante o dia. Então, é onde tem essa maior produção de melatonina, que vai estar influenciando na liberação desses hormônios pela hipotálamo e pela hipófise, reduzindo. Então, a égua vai estar no período que a gente chama de anestro, né? Na estação anovulatória, ou seja, ela não vai estar ciclando. Conforme vai aumentando a luminosidade dos dias, elas passam pela transição de primavera, né? Onde começa a ter um recrutamento folicular, começa a ter uma maior estimulação da luz, da luminosidade, né? Aumentando, e aí então elas entram num período de transição de primavera. Quando já está
bem estabelecido, os dias estão maiores, já tem uma redução dessa secreção de melatonina pela pineal, então a égua vai ciclar normalmente, com ciclos ovulatórios, na estação ovulatória, onde elas entram em cio, elas têm ovulação, tá? Então, esse período geralmente é primavera-verão. Após essa estação ovulatória, elas vão entrar na transição de outono, ou seja, quando já começa a diminuir a luminosidade dos dias novamente. Então, vai começando a produzir a melatonina, né? Começando a aumentar essa secreção de melatonina pela pineal, e elas começam a ter ciclos anovulatórios. Então, às vezes elas ciclam, demonstram cio, mas às vezes não ovula, ocorre a formação de folículos hemorrágicos não ovulatórios, geralmente nesses períodos. E após, com a redução ainda maior, né, da luminosidade dos dias, entrando ali para o inverno novamente, e a produção de melatonina, a secreção está aumentada, então elas vão entrar na estação anovulatória novamente em anestro. Então, é assim que funciona os ciclos durante o ano, né? Com o anestro, transição de primavera, estação ovulatória, transição de outono e o anestro novamente. Nos locais onde não tem essas estações do ano tão bem definidas, que estão mais para o norte do país, não existe tanta essa variação da luminosidade, mas também as éguas, elas têm essa características de serem sazonais e está mais relacionado com oferta de alimento, com estação de seca e chuvosa. Mas aqui no sul a gente tem isso bem determinado. Então aqui eu vou explicar para vocês melhor como funciona, né, esse eixo hipotalâmico hipófise gonadal, que é o que vai regular o ciclo das éguas, né? Então, aqui, conforme aumenta a luminosidade, então tem maior estímulo na retina das éguas, então vai fazer com que a pineal, ela tenha, então, uma diminuição da secreção de melatonina. Então, a gente já está falando aqui do período ovulatório, né? No período em que as éguas estão ciclando. Então, com essa diminuição de melatonina, então, o hipotálamo vai liberar o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. E quando a égua está em anestro, quando tem esse aumento de melatonina, então ela vai interferir na liberação pelo hipotálamo, tá? Então, aqui, falando da estação já cíclica, quando a égua está ciclando. Então, com essa liberação do hipotálamo, do hormônio liberador de gonadotrofinas, do GnRH, ele vai atuar na hipófise. E a hipófise, ela vai ser responsável pela liberação do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e do LH, que é o hormônio luteinizante. Como funciona, então, quando a égua está no ciclo estral, né? Quando ela está ciclando, quando ela está entrando no estro e ela tem as ovulações. Então, com a liberação pela hipófise do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele vai atuar no ovário e vai fazer um recrutamento e uma seleção dos folículos. Então, há uma média de um recrutamento de 6 a 8 folículos na égua, né? Então, com esse recrutamento, há um crescimento inicial desses folículos, geralmente onde tem um folículo que se desenvolve mais, ele cresce mais que os outros, que ele é chamado de folículo dominante, né? Quando ele atinge um diâmetro acima de 25 milímetros, e geralmente vai ter um folículo codominante, tá? Esse folículo dominante, então, ele vai crescer mais que os outros, ele vai ter uma taxa de crescimento maior, e ele vai, então, começar a produzir a inibina e o estrógeno, tá? Onde eles vão atuar? A inibina, ela vai atuar no folículo codominante, promovendo, então, uma inibição do crescimento e uma regressão desse folículo codominante. Então, geralmente, as éguas, elas vão ovular apenas um folículo. Alguns casos podem ovular mais de um folículo, mas, em via de regra, aqui vamos falar como se ela estivesse ovulando apenas com um folículo dominante, tá? Então, a inibina produzida por esse folículo vai inibir os outros folículos,
para que só ele ovule, tá? Só ele tenha a maturação e a ovulação. E esse folículo ele também vai produzir o estrógeno. O estrógeno ele vai ser muito importante para a regulação do ciclo estral desse eixo, né? Então, o estrógeno ele vai ser responsável pela preparação do útero, né? Ele vai estimular os receptores de progesterona no útero. Ele vai atuar também com a égua que vai demonstrar os sinais de cio, né? O responsável é o estrógeno. Então, por aqueles sinais da égua se tornar receptiva ao garanhão para cobertura, né? É o estrógeno. E ele também vai atuar modificando aqui a liberação pela hipófise do FSH e do LH. Então, ele vai inibir vai reduzir, né, o estímulo para a liberação do FSH e vai estimular, então, a liberação do LH, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem ultrassonográfica de um folículo dominante, né, que seria esse esquema aqui. Então, a gente visualiza assim, né, o folículo dominante, e aí a gente faz as medidas para fazer a dimensão, né, em milímetros. A gente tem a média do diâmetro para a gente monitorar o crescimento, e aqui já é uma característica de um folículo que ele já está, né, dominante, indo para pré-ovulatório, ele já começa a modificar, geralmente eles são mais arredondados, e conforme ele vai se aproximando da ovulação, ele vai ficando mais disforme, né, com a parede mais delimitada, com o aumento da vascularização em torno desse folículo, e esse folículo, então, ele vem produzindo o estrógeno. Então, com essa mudança aqui na liberação, como eu falei, ele vai diminuir a liberação do FSH e vai estimular a liberação do LH, que é o hormônio luteinizante. Então, o que esse hormônio luteinizante ele vai fazer? Ele vai atuar nesse folículo, promovendo a sua maturação final e a ovulação, tá? Após a ovulação, então, ele vai ter a formação de um corpo lúteo, tá? E também o LH ele vai ser responsável pela essa luteinização inicial do corpo lúteo, tá ok? E o corpo lúteo ele vai ser responsável, então, pela produção de P4, que é a progesterona. A progesterona, ela vai atuar no útero, que vai preparar esse útero para receber o embrião, né? Geralmente, o embrião ele vai descer para o útero ali em torno de uns 5 dias em média. Então, a progesterona vai fazer a preparação desse útero e também vai atuar modificando também a liberação aqui na hipófise do FSH-LH, onde ele vai diminuir, né, a liberação do LH e estimular a liberação do FSH. E aí, novamente, vai estimular o recrutamento dos folículos. Então, esse é o ciclo que ele é principalmente regulado pelo estrógeno e pela progesterona, tá? Então, aqui a gente tem a imagem ultrassonográfica, né, de um corpo lúteo. Então, após esse folículo dominante ele ovular, então ele vai haver essa formação desse corpo lúteo, né? Uma imagem mais hiperecóica que a gente visualiza no ultrassom. E não ocorrendo o reconhecimento materno de gestação, que ele vai se dar ali em torno de 15 dias, né? Com o embrião, ele vai fazer a migração aqui dentro do útero, né? Após a descida de 5 dias, ele vai ficar migrando para ocorrer o reconhecimento materno de gestação. E caso, né, não tenha embrião, a égua não tenha ocorrido, né, a fecundação, não tenha efetivado esse embrião, então vai ter uma liberação, né, do endométrio, da prostaglandina, e a prostaglandina, ela vai atuar no corpo lúteo, promovendo a luteólise. Então, dessa forma, uma queda dos níveis de progesterona e há um novo ciclo, né? Como já estava sendo estimulado o FSH, vai haver um novo recrutamento e um novo ciclo estral. Então, basicamente, é assim que funciona. Então, se ficou alguma dúvida, eu sei que é um pouco complicado de entender,
Mas se ficar alguma dúvida, por favor, vocês interrompam, que eu explico novamente e esclareço as dúvidas de vocês. Então, outra parte importante, né, para a gente trabalhar com a reprodução é conhecer a anatomia, né? Então, aqui falando da égua, né? Da parte externa, então, nós temos a vulva, né? Composta aqui pela região perineal, né? Nós temos a vulva. Logo após tem o vestíbulo, a vagina, a entrada do útero, que é a cérvix, o útero da égua, que ele tem um formato em Y, né? Onde aqui é o corpo do útero e os cornos uterinos, né? O corno uterino esquerdo e o corno uterino direito. Aqui nós temos o oviduto e o ovário, né? O ovário também correspondente, aqui é o ovário direito e aqui o ovário esquerdo. Então, aqui nós temos uma visualização aqui lateral, né? Como seria a posição das estruturas na égua, como a gente vê, né? A entrada aqui na vulva, e vai a parte interna aqui da vagina, a cérvix, o útero e os cornos uterinos. Então, os cornos uterinos, eles são sustentados ali por ligamentos, né? E aí a gente vai palpar os ovários correspondente a cada lado, né? Do corno uterino direito, o ovário direito, e seguindo o corno uterino esquerdo, o ovário esquerdo. Outra parte importante também da anatomia é a glândula mamária, né? Também avaliar a glândula mamária dessa égua, que vai ser fundamental, né, para a produção do colostro e a amamentação do potro. Então, quais são as características do ciclo estral nas éguas? Então, as éguas, a partir do momento, né, que elas estão ciclando, que elas estão na estação ovulatória, então, esses ciclos, eles vão ter uma duração, em média, de 21 dias. Tem uma variação entre 18 e 24 dias. A duração do diestro, que o diestro é o quê? É a fase após a ovulação. Então, quando tem a formação do corpo lúteo e a produção da progesterona. Essa é a fase do diestro. Ele tem uma duração em torno de 14 a 15 dias. A fase do estro, que é a fase do cio, né? Onde tem a produção do estrógeno. Então, vai ser de 4 a 7 dias. E a ovulação, ela vai ocorrer de 24 a 48 horas do fim do cio. Então, isso ocorre porque há uma queda gradual do estrógeno. Então, as éguas, elas podem ainda estar apresentando sinais de cio, mesmo após estarem ovuladas, tá? Então, geralmente, uma média do tamanho do folículo para ovulação é em torno de 40 a 45 milímetros, mas isso vai depender muito da raça, do tamanho da égua, mas em média é em torno de 40 a 45 milímetros de diâmetro, com aquelas características de folículo pré-ovulatório, né? Então, isso é importante a gente conhecer a duração do ciclo, para a gente poder trabalhar com a reprodução equina, e também saber dessas características da égua. Então, quais são os sinais do estro, do cio, para a gente reconhecer que uma égua está no cio, nesse período que há os níveis maiores de estrógeno. Então, como eu falei, uma das características do estrógeno, é tornar a égua receptiva ao garanhão, para que ocorra a cobertura, né? Então, a égua, ela vai deixar o garanhão se aproximar, ela vai fazer uma elevação da cauda, né, do rabo. Ela vai expor o clitóris, esse movimento aqui, alguns falam que a égua fica piscando, né, expondo o clitóris. A égua vai urinar, então ela vai se mostrar bem receptiva ao garanhão, né, aqui no caso está rufiando a égua, então a gente vê que a égua está bem receptiva, levantando a cola, urinando.
Então, isso vai ser importante para a gente reconhecer esse período do cio. Então, que a égua está ciclando, ela está tendo um folículo dominante que está produzindo esse estrógeno, por isso ela tem essas características, e ela vai estar receptiva, então, para cobertura ou para inseminação artificial. Então, também falando sobre a reprodução equina, existem fatores que interferem na reprodução que são muito importantes a gente levar em consideração, tá? Então, alguns desses fatores é a idade da égua, a condição corporal que ela se encontra, a nutrição, que é muito importante, a temperatura, né, as condições de ambiente, fatores de estresse, o estresse é muito importante, ele interfere muito na reprodução, e fatores individuais. Então, a gente vai abordar esses fatores um a um. Então, a idade. Então, a idade ela é muito importante, né? Porque as éguas, elas vão atingir a puberdade em torno de 1 ano e meio. É uma variação, né, de cada indivíduo, também algumas raças, mas geralmente entre 1 e 2 anos as éguas atingem a puberdade. Então, é importante a gente saber a idade, né? Porque éguas muito jovens, às vezes não atingiram a puberdade, então a gente ainda não pode estar utilizando na reprodução. E também saber quando que elas vão atingir a puberdade, que elas já vão estar apresentando ciclos ovulatórios. A égua ela é considerada jovem entre 2 e 4 anos e adulta de 4 a 18 anos. Então, o melhor período para utilizar as éguas na reprodução é dessa fase adulta, né? Geralmente a partir ali de 3, 4 anos e até 15 anos, vamos dizer assim, é a melhor janela para utilização dessas éguas. Claro, tem a questão individual também, né? E as éguas acima de 18 anos, a 15 a gente já considera, mas acima de 18 anos são consideradas éguas velhas. Então, são éguas que geralmente elas já apresentam problemas reprodutivos pela idade. Então, já apresentam alterações uterinas, alterações de endométrio, são éguas que já tiveram vários partos, ou também tem aqueles casos das éguas que são utilizadas em competições, né, que vai utilizar ela no seu período adulto, jovem adulto, e quando ela fica velha, o proprietário, então, quer tirar produtos que ela já se provou, perdão, né, uma égua que tem qualidades, uma égua que é boa nas suas modalidades, então ele vai querer os produtos desse animal. Só que aí, geralmente, essa égua, ela já vai ter algumas alterações devido à idade, né, que isso é natural. Então, é importante a gente levar em consideração a idade dos animais. A condição corporal é outro ponto muito importante, tá? Então, é ideal que as éguas elas estejam numa boa condição corporal. Os extremos, eles são indesejáveis, tanto éguas muito magras, quanto éguas obesas. A obesidade também é um ponto muito importante, que essa condição corporal ela pode ter alterações no ciclo estral, né? Uma égua que está muito magra, então a prioridade do organismo é manter primeiro o animal vivo, né? E segundo, vem a reprodução. Então, a égua ela vai destinar o que ela tiver de energia para se manter e depois, então, para a reprodução. Então, é ideal que essa égua ela esteja num bom score corporal e, como eu falei, entre 3 aqui, 4 no máximo, né? Aí, uma égua que tiver obesa, isso vai interferir bastante. Geralmente, essas éguas podem apresentar ciclos irregulares, podem ter algumas alterações hormonais, né? Hoje tem se falado muito em síndrome metabólica. Então, essas éguas com síndrome metabólica, elas têm bastante alterações reprodutivas, então é importante cuidar também dessa questão de excesso, né? Que a gente geralmente verifica, né, o cúmulo de gordura aqui na crina, na base da cauda, até nas costelas, então é importante a gente cuidar dessa questão da condição corporal do animal. A nutrição, ela é muito importante também na reprodução, né? Então, justamente para a égua ter uma boa condição. É importante avaliar a questão da dentição dessas éguas, então, se elas têm uma boa dentição para estar realizando uma boa mastigação, né? E um bom aproveitamento, então, desse alimento.
ter sal mineral à disposição, então ter esse cuidado dos minerais, que eles são muito importantes para a reprodução. E em alguns casos também pode ser utilizada a suplementação, né? Então, basicamente, as éguas a pasto, ou aquelas éguas que podem ser suplementadas com ração, e também existem alguns suplementos que são destinados para a reprodução, com enfoque na reprodução, então algum que tenha ômega 3, ômega 6, arginina, selênio, vitamina E, então que são importantes para a reprodução e para cada caso, né? Então hoje a gente já encontra várias marcas no mercado que tem esses suplementos que são mais destinados para a reprodução. Então, como eu falei para vocês, o estresse, ele influencia demais na reprodução. Então, a gente tem que evitar ao máximo expor as éguas a condições de muito estresse. Então, mudanças de temperatura muito bruscas, isso pode influenciar. Isso também com relação às éguas que são acostumadas em um ambiente, em um local, e são mandadas para outro local para cobrir, né, ou para uma central que mude muito essa questão de temperatura e de ambiente, é importante a gente tomar cuidado. Períodos muito longos de chuva, né, você vê que os animais geralmente eles ficam sob estresse, né, ficam mais quietos no canto, acabam pastando menos, então isso também pode estar influenciando na reprodução. Geralmente essas éguas, às vezes, elas interferem no ciclo, na ovulação, é importante. Muito barro, né? Piquetes com muito barro, que não tem umas boas condições, isso tudo vai gerar estresse e isso tudo vai influenciar muito na reprodução, né? E o principal é cuidar com os lotes, né? Das éguas que são dominantes e das éguas que são subordinadas. Então, essas brigas, isso gera muito estresse e também tem que ser evitado. Então, identificar e separar aquelas éguas que são muito dominantes, né? E aquelas éguas que também são muito subordinadas. Porque isso pode acarretar, né, com que elas não deixem aquelas éguas chegar no coxo da água, não consegue chegar, né, na alimentação, ela vai acabar comendo menos. Então, isso é importante, e as brigas, né, mesmo os ferimentos, as lesões que podem ocorrer. O controle sanitário também é fundamental para a reprodução. Então, controle, né, com vermífugos, tanto para endoparasitas e ectoparasitas. Então, de acordo com a propriedade, com a região, com o protocolo do veterinário que atende a propriedade. A vacinação também é muito importante, tanto as vacinas anuais, né, que são comuns a todos os equinos, e tem aquelas vacinas que são mais específicas para doenças que podem levar a aborto, né? Então, principalmente o herpes vírus e a leptospirose. Isso vai depender muito da região, da propriedade, mas as indicadas seriam, então, realizar a vacina, né, para herpes vírus no 5º, no 7º e no 9º mês de gestação. E naqueles casos, aquelas propriedades que, né, podem ocorrer a leptospirose, também fazer um protocolo vacinal para a leptospirose. Então, agora a gente falou um pouco, né, dos fatores que interferem na reprodução, que são importantes levar em conta. E agora vamos abordar a avaliação da égua em si, né? Então, começando a estação de monta, né? Agora a gente vai iniciar a estação de monta 2021-2022, né? As éguas, elas já estão passando por um período de transição de primavera e vão começar a entrar na estação ovulatória. Então, antes de iniciar a estação reprodutiva, o que é importante? Avaliar a égua, né? Então, cada indivíduo, iniciando pela anamnese, né, resenha, a identificação do animal, importante, e a anamnese, então, o histórico reprodutivo desse animal, né, que é onde a gente vai abordar, então, se ela já teve outras gestações, ou se ela nunca teve, se ela já foi coberta, se já foi realizado algum procedimento, se ela já foi inseminada, se ela teve alguma alteração, se ela teve alguma endometrite, se ela teve perda gestacional. Então, isso tudo é muito importante. Nem sempre a gente tem esse histórico, né? Muitas vezes os proprietários não sabem passar um histórico muito detalhado, ainda mais se eles adquiriram a égua há pouco tempo. Mas quanto mais informações a gente tiver, melhor.
o exame clínico geral, né, para saber da saúde desse animal, né, se ele está dentro dos parâmetros fisiológicos considerados normal, se não pode estar ocorrendo nenhuma enfermidade, uma anemia, algo assim. Então é importante a gente ter esse exame clínico bem realizado antes de a gente iniciar. Como eu falei, a égua tem que estar bem, tem que estar saudável, para aí sim, então, a gente ter bons resultados na reprodução. E partindo para o exame com relação à reprodução em si, então, realizar um bom exame ginecológico nessa égua. Então, avaliar, como eu falei, o úbere muitas vezes é esquecido de avaliar o úbere, ele é muito importante, né? Porque a égua, além de gestar, ela tem que parir e amamentar e manter esse potro. Então, o objetivo final é um potro nascido bem e saudável, né? Que se desenvolva bem. Então, que ela não tenha alterações de úbere, né? A conformação perineal, que é importantíssima, né? Nós vamos abordar melhor para frente. A cervix, né? Ela pode ser avaliada por meio de palpação transretal e por ultrassonografia, então avaliar se essa cervix não é tortuosa, não tem fibrose, alterações éguas que são muito manipuladas, que já passaram por muitos procedimentos que não foram realizados com os devidos cuidados, podem ter alterações na cervix, já muito fibrosada, ou éguas que tiveram problemas do parto, também podem ter alterações de cervix, que é muito importante, porque ela é a entrada do útero, então se ela tiver alterações de fibrose, ela tá ficando aberta, e durante o diéstrio, que ela deveria estar fechada, então ainda tem uma comunicação aberta com o útero, então é muito importante fazer essa avaliação da cervix. A sanidade uterina, ela é importante, então se esse útero, ele, né, tá sadio, se ele avaliando ele tanto por palpação transretal como por ultrassonografia, então a gente avaliar como está a sanidade uterina. Também existem outros exames como citologia, como biópsia, então que a gente consegue avaliar a sanidade desse útero, que é fundamental, né, para gestação. E os ovários também é importante a gente avaliar se não existem alterações dos ovários, se os ovários não estão aumentados de tamanho ou diminuídos, né, uma hipoplasia, ou quando estão muito aumentados podem ter tumores, né, se essa égua se ela está ciclando, se tem folículos. Então, alterações é importante a gente estar avaliando. A gente vai abordar alguns pontos importantes agora a seguir. Então, como eu falei para vocês, a conformação perineal ela é importantíssima para a reprodução. Então, a gente avaliar como é essa conformação, né? Como é que é o ângulo dessa vulva, como é a coaptação dos lábios vulvares. Então, assim, o ideal que a gente busca, né? Uma vulva assim, ó, que ela não tem uma inclinação, né? Ela tá bem na vertical, tem uma boa coaptação dos lábios vulvares, né? E quais alterações que a gente pode observar aqui, como nesse caso, já tem uma secreção vaginal, então isso já indica que já tem um problema. Então, já na inspeção ali da conformação perineal, você já pode observar. Aqui nesse caso, olha, uma alteração de angulação muito importante. Em alguns casos, quando a égua está muito magra, pode ter uma alteração dessa angulação, tá? E conforme a égua ganha peso, há um acúmulo de gordura nessa região, tem uma melhora, tá? Com melhora do score corporal dela. Mas alguns casos de éguas mais velhas ou éguas que já têm essa alteração, então é importante a gente observar e a gente vai ter que corrigir com uma vulvoplastia, né? Melhorando o score corporal dessa égua, para evitar de ocorrerem alguns problemas. Aqui pode, né? Quando a égua defeca, as fezes, elas caem diretamente em cima, então pode ter uma abertura dos lábios vulvares, pode entrar essa sujidade para dentro da vagina e uma contaminação uterina. Então, essa angulosidade vai ser bem importante. Geralmente aqui já vai ter uma falha de coaptação dos lábios vulvares, então vai ter entrada também de ar, quando a égua se movimenta, pode entrar ar, e o ar também leva sujidade para dentro do útero, pode estar levando contaminação, né, causando uma endometrite. Aqui tem o teste, né, que a gente faz, então, para avaliar essa coaptação dos lábios vulvares, né, onde a gente puxa os lábios vulvares para os lados, né, pode estar utilizando as duas mãos, então você vai perceber se tem entrada de ar durante esse teste, né, se
se esses lábios eles cedem facilmente e logo a entrada de ar. Então, esse teste é bastante importante para a gente ver a competência dos lábios e do vestíbulo, que é onde vai fazer a proteção. Então, a gente, né, puxa os lábios vulvares e solta e vê se tem essa entrada de ar. Quando o vestíbulo é competente, os lábios vulvares, eles têm uma boa ocultação, geralmente não há entrada de ar. Quando tem uma alteração, a gente já visualiza essa entrada de ar, e aí, então, a gente tem que tomar alguma providência para evitar essa contaminação e futuros problemas, né? Se a égua já não tiver uma endometrite instalada. A sanidade uterina, né, é fundamental para a manutenção da gestação, tanto para você realizar a inseminação e depois para a manutenção da gestação. Então, o que a gente vai avaliar no útero? Então, aqui é uma imagem ultrassonográfica de um útero, né? Aqui um útero em estro, né, sob estímulo de estrógeno. Então, a gente vê um edema, a gente diz como se fosse uma laranja cortada no meio, né, que a gente vê esses raios, né, como se fossem gomos, que são as dobras endometriais, que eles têm um edema, que é fisiológico durante o cio, durante o estro. E aqui nós temos a imagem de um útero na fase de diestro, né, onde a gente já não tem esse edema, a gente já não tem essa característica. O útero também na palpação, ele tem um tônus pela progesterona no diestro, né? Ele está se preparando para a gestação. E durante o estro, ele é um pouco mais flácido. Então, o que a gente vai avaliar? Então, se existem sinais que podem indicar que tenham uma inflamação, né? Que já podem estar ocorrendo uma endometrite, né? Que é a inflamação do útero. Quando a gente tem um edema que a gente faz uma classificação, né, desse edema durante o cio. Então, tem uma classificação, geralmente a gente classifica grau 1, 2, 3, e aí quando já começa a se tornar um pouco um grau maior, exacerbado, 4 ou 5, que já podem indicar que é uma inflamação já que indicam uma endometrite e que já é alterado, né? Onde já tem presença de líquido, e essas dobras endometriais, elas estão bem grandes, bem engurgitadas, como a gente pode ver aqui. Nesse caso aqui tem líquido também. Então, é importante a gente avaliar. Então, aqui nesse caso, a gente tem líquido dentro do útero, ó, as dobras estão bem edemaciadas, e já tem presença de líquido com alguns pontos hiperecóicos dentro do útero. Então, isso aqui já está demonstrando que realmente essa égua tem uma endometrite, ela tem uma patologia, já tem uma alteração muito importante. Aqui nesse outro caso, ó, também é possível visualizar as dobras endometriais bem edemaciadas e o conteúdo já é bem hiperecóico, com muitos pontos hiperecóicos aqui dentro. E isso, então, já indica que é já pus, né, uma secreção purulenta, uma endometrite com secreção purulenta dentro do útero. Aqui também podemos observar, ó, nesse caso, o útero com um cisto. Esses cistos, eles indicam que já tem alguma alteração no endométrio, na região daquele cisto, né? Ou seja, já tendo um acúmulo linfático. E isso é devido a já ter alterações, já podem ter fibroses, alterações das células endometriais, e aí a gente visualiza no ultrassom essa imagem mais anecoica aqui, que indica, então, essa formação de cistos. Então, isso é o que a gente consegue visualizar no ultrassom. Mas nem sempre essas alterações, elas são visíveis. Então, como é que a gente pode avaliar a sanidade uterina? Por meio da citologia. Então, a gente, com uma escovinha citológica, a gente coleta o material desse útero e faz uma lâmina, né, e observa, conta os neutrófilos, e aí existem classificações, então, para você identificar, né, se existem muitos neutrófilos, você já está indicando que tenha uma endometrite subclínica. Às vezes você não pode estar observando alterações no ultrassom, mas pode ser que aquela égua tenha uma endometrite subclínica, e com citologia a gente já pode identificar. Também pode ser feito um SWAB, né, o SWAB para fazer uma cultura, nos casos em que você já tenha líquido, né, secreção, para você fazer uma cultura e identificar qual é o agente que está causando aquele problema. E importantíssimo também o antibiograma, né, para ver qual é o antibiótico que vai atuar, qual vai ser o melhor tratamento naquele caso. E em éguas com úteros
que já estão mais velhos, né, éguas velhas com úteros que já tenham problemas de cistos ou problemas de alterações pela idade, ou éguas que já passaram por processo de endometrite, você quer fazer uma avaliação do endométrio em si, então, através de uma biópsia uterina, é possível avaliar esse endométrio e ver como é que está a qualidade daquele útero. Então, existem várias alternativas aqui para a gente avaliar, não usar uma isolada, uma combinação, então a gente consegue avaliar bem, principalmente no início da estação de monta, né, ou antes, para a gente avaliar. Se tiver alguma alteração, a gente já está entrando com um tratamento, né, ou para até avaliar se aquela égua, ela tem condições, né, de gestar, ou se seria uma égua candidata a fazer uma transferência de embrião, ou no caso de uma receptora, descartar a égua se ela tiver algumas alterações uterinas. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, vocês perguntem, né? Então, o manejo reprodutivo e a hormonioterapia. Quais são os objetivos, então, a gente tendo todos esses dados, de utilizar o manejo reprodutivo e a hormonioterapia? Então, por meio deles, a gente consegue aumentar o período de ciclicidade durante o ano das éguas. Então, como elas têm essa característica de serem poliéstricas sazonais, que é regulado principalmente pelo fotoperíodo, a gente consegue aumentar esse período de ciclicidade durante o ano. Um dos exemplos seria com programas de luz. Então, com estímulo de luz, né, a gente coloca as éguas separadas, cada uma em uma cocheira ou em lotes, e aí você coloca uma fonte de luz para ter um maior estímulo na retina, e aí você consegue antecipar ou prolongar a estação de monta. Principalmente o pessoal utiliza muito para antecipar, né? Então você consegue ter um estímulo de luz diário maior, né? O normal do dia, e aí quando antes de começar a escurecer, você já tem esse estímulo luminoso, e aí você começa a estimular antes essas éguas, e geralmente elas vão começar a ciclar antes, tá? Diminuição do ciclo estral. Então, como a gente já falou, a duração média do ciclo das éguas são de 21 dias. Então, por meio da hormonioterapia, a gente consegue diminuir esse ciclo estral. Então, por meio de aplicação de prostaglandina, a gente consegue fazer a luteólise, antecipar essa luteólise e dessa forma diminuir o ciclo estral. Então, a gente tem mais ciclos estrais para trabalhar durante a estação reprodutiva. O aumento do número de ovulações por ciclo, né? A gente consegue fazer protocolos para estimular mais de um folículo, né? Mais de uma ovulação. Em éguas existe um limite pela própria fisiologia da ovulação das éguas e pelas características delas ovularem pela fossa ovulatória. É limitado, né? Em comparação com as vacas, então a gente consegue 2 ou 3 ovulações. E também com isso a gente também consegue mais embriões por ciclo, né? Com mais ovulações a gente consegue coletar mais embriões por ciclo. A possibilidade de tornar o ambiente uterino propício para receber o sêmen e para o desenvolvimento embrionário. Então, a gente tendo um bom diagnóstico, uma boa avaliação uterina, identificando problemas, então a gente pode atuar para melhorar a qualidade desse útero, tanto para ele receber o sêmen, né? Para ele estar limpinho, se ele tiver líquido, a gente consegue fazer um lavado, consegue utilizar alguns hormônios para a gente estimular essa contratilidade uterina e ele está limpo para receber o sêmen. Também depois da inseminação ou da cobertura, para ele se limpar, né? Para a gente conseguir que o ambiente uterino esteja propício para receber esse embrião. E também para o desenvolvimento embrionário. Também, por meio, né, do manejo reprodutivo e da hormonoterapia, a gente pode utilizar garanhões com subfertilidade, então garanhões que têm alterações no sêmen, que ele, né, sejam subférteis. Então, a gente consegue otimizar a utilização desses garanhões. A gente consegue induzir o parto e induzir abortamentos em casos que seja necessário fazer essa intervenção, né? Principalmente o abortamento na fase inicial, no caso de gêmeos que você não consegue intervir, não consegue fazer o esmagamento de uma das vesículas, ou que existe alguma alteração, a gente consegue, então, interferir.
para o tratamento das infecções reprodutivas, né, que é bastante importante, então a gente fazer essa identificação e o tratamento, e para a utilização das biotécnicas reprodutivas, que é o nosso enfoque de hoje, né. Então aqui é só um apanhado geral de como que a gente pode otimizar a reprodução por meio do manejo da hormonoterapia, né, a hormonoterapia envolve muito assunto, não seria tema de uma outra palestra, mas só para vocês terem uma noção de como a gente pode trabalhar com isso. Então, agora a gente vai partir para as biotecnologias em si, né? E para isso, a gente vai iniciar pelo controle folicular das éguas, né? Que vai ser importantíssimo para a gente identificar qual é a fase do ciclo estral que ela está, para avaliação das estruturas, isso tudo vai ser muito importante. Então, a gente pode fazer por meio da palpação transretal, até que a gente vai sentir as estruturas, a posição, o tamanho, o tônus, né, importante, e pela ultrassonografia. Então, como eu falei, a gente vai avaliar qual é o período do ciclo estral que essa égua tá, né, se ela tá numa fase de estro, se ela já tem folículos dominantes acima de 25 milímetros, qual é a taxa de crescimento folicular dessa égua, se esse folículo ele já tá tendo características pré-ovulatórias, como as características do útero, né, como aquelas imagens que eu mostrei para vocês, se ela tem edema, se ela tá no cio, ou se ela tá na fase de diestro, se ela já tem um tônus aumentado e já não tem mais edema. E muito importante também a gente correlacionar o que a gente tem no ovário com o que tem no útero, né? O que eu espero de uma égua que tenha um folículo dominante, que ela esteja no cio, no útero, que esteja coincidindo, né? Ou uma égua que ela não tá no cio e eu vou observar edema, então isso já pode estar identificando alguma patologia, né? Que pode estar ocorrendo, então é muito importante a gente saber correlacionar. Para a hormonoterapia é fundamental, então, para a gente identificar qual é a fase do ciclo, para a gente saber qual é o hormônio que a gente pode utilizar naquele momento, que vai otimizar, que a reprodução não é receita de bolo. Muita gente acha que é receita de bolo, que é protocolo, mas não é assim. A gente tem que saber, tem que conhecer muito da fisiologia, como no início, como eu expliquei para vocês. Então, é fundamental a gente entender como funciona a fisiologia, a gente entender as características, o porquê que aquilo está ocorrendo, para a gente entender qual que é o melhor hormônio para ser aplicado naquele momento, qual é o efeito que eu quero. Então, isso tem que ter muito estudo, muito conhecimento, entender muito bem essa base, para a gente poder trabalhar bem com a hormonioterapia e a gente conseguir otimizar, assim, a reprodução, né? Então, a gente identificando um folículo que ele seja, né, dominante, que ele já tenha características que vai ovular, então com a medida desse folículo, com o diâmetro, a gente consegue ter algumas características que a gente pode trabalhar com a indução da ovulação, né, com hormônios que a gente vai promover a indução da ovulação. Então, dependendo do hormônio que a gente utilizar, as éguas vão estar ovulando dentro de 36 a 40, 48 horas da indução, que isso vai ser importantíssimo para a inseminação artificial, né? Como a gente muitas vezes vai utilizar sêmen de garanhões de outras cidades, de outros estados, então é importante a gente saber quando a égua vai ovular, então a gente trabalhar com a indução da ovulação, então é importantíssimo. Para também a gente identificar, para fazer a cobertura ou a inseminação artificial próxima à ovulação, então saber identificar quais são as características desse folículo pré-ovulatório, né? Como ele já começa a ficar disforme, na palpação ele já está um pouco mais flácido. A gente já consegue observar essa dupla parede que a gente chama aqui, que na verdade é um aumento da vascularização periférica desse folículo, por isso que no ultrassom ele aparece aqui como uma dupla parede. Ele já começa a ficar disforme e às vezes já vai formando uma ponta que a gente já consegue observar que ele já está prestes a ovular. E também com controle folicular para a gente realmente avaliar se houve essa ovulação, né? Então, após você fazer a inseminação ou a cobertura, você fazer ultrassom para ver se realmente essa égua ovulou. Então, partindo aqui para
para as biotecnologias, né? O controle folicular ele vai ser importante para todas as biotecnologias. Então, a primeira é a inseminação artificial, né? A inseminação artificial ela já é muito difundida, já é utilizada há muitos anos. E a inseminação artificial ela pode ser feita com o sêmen fresco, com o sêmen refrigerado, que é o sêmen a 5 graus, né? Aquele sêmen que é coletado e é armazenado numa caixa de transporte, uma caixa de isopor, que é própria para isso, que ela tem uma curva para isso, para manutenção e refrigeração do sêmen a 5 graus, que ela pode ser transportada, o ideal que seja até 24 horas, então da coleta desse sêmen e o envio que você esteja recebendo dentro de 24 horas. Alguns casos, dependendo do sêmen, pode ser um pouco mais, mas o ideal é que você esteja utilizando dentro de 24 horas. Também pode ser transportado a 15 graus, quando for distâncias que não sejam muito distantes, né? Que você consegue receber dentro de 15 horas, 10, 15 horas, esse sêmen já está chegando para inseminação, então você também pode transportar a 15 graus nessas caixas. E também com o sêmen congelado, né? Hoje tem se utilizado cada dia mais o sêmen congelado. E esse sêmen, ele tem uma duração após descongelamento de 6 a 12 horas. Então é importante a gente fazer essa inseminação o mais próximo da ovulação, por essa duração menor do sêmen. O sêmen refrigerado, ele tem essa utilização dentro de 24 horas e também ele tem uma duração intrauterina ali, no oviduto ali, também até 24 horas. Então a gente tem um espaçamento de tempo um pouco maior para a gente trabalhar. E já o sêmen congelado não, ele tem uma duração de 6 a 12 horas na égua. Então a gente tem um tempo muito mais curto. Então por isso a gente precisa inseminar essa égua o mais próximo da ovulação. Geralmente a gente acompanha e monitora essas éguas, assim que ela ovula, a gente faz a inseminação com o sêmen congelado, tá? Quais são as vantagens da inseminação artificial? Ela vai evitar o deslocamento dos animais, então você não precisa estar levando a égua até o garanhão, ou o garanhão até as éguas de propriedades diferentes, ou um garanhão que está em outra cidade, em outro estado, ou até mesmo de fora do país, então a gente consegue ter acesso a esse sêmen, otimiza o uso desses garanhões, então a gente consegue utilizar sêmen de garanhões que já são provados, que de outros aras, você não precisa ter os animais na sua propriedade, você não precisa ser proprietário, então você já consegue genéticas, que já são provadas de cavalos importantes do país ou fora do país. Controle de doenças sexualmente transmissíveis, porque não ocorre a cobertura, então você também consegue ter esse controle. A gente sabe que o correto é ter todos os exames para que os animais sejam recebidos na propriedade, para fazer essas coberturas, mas a gente sabe que nem sempre é possível, nem sempre é assim que acontece, então dessa forma a gente evita essas doenças, né? E a gente acelera o ganho genético, como eu falei, a gente consegue utilizar o sêmen de garanhões que já são provados, que já tem muitos filhos do país ou fora do país, então a gente tem um ganho genético muito grande. Então, como que funciona a inseminação artificial? Então, a gente tem, de acordo com cada sêmen, que o sêmen fresco, aquele sêmen que você coleta na propriedade, por exemplo, você tem mais de uma égua para aquele cavalo no mesmo dia. Então, as éguas já estão induzidas ou próximas de ovular, e você tem 2, 3 éguas para aquele cavalo no mesmo dia. Então, você pode coletar o sêmen e dividir em doses para essas 3 éguas, e você insemina as 3 éguas no mesmo dia. O sêmen refrigerado, no caso que ele vai ser enviado, o cavalo está em outra propriedade, você vai receber aquele sêmen refrigerado, ou o sêmen congelado que você tem. É feito pela vagina. A gente localiza a cérvix da égua. A gente passa a ponta
da pipeta pela cervix e vai depositar o sêmen. No caso de sêmen fresco ou refrigerado, a gente pode depositar no corpo do útero. Então, aqui, por meio de um frasco que já é próprio, para uma seringa, geralmente já existem esses frasquinhos que eles já são para o transporte e para fazer a inseminação, ele já tem uma ponta que se adapta na ponta da pipeta. Então, você vai infundir o sêmen pela pipeta até o útero, tá? Nos casos de sêmen congelado ou sêmen refrigerado, a gente também pode utilizar a inseminação na ponta do corno. Então, onde a gente utiliza uma pipeta flexível, essa pipeta flexível a gente introduz também pela vagina e pela cervix. E dentro do corpo do útero, ela é uma pipeta maior, e como o próprio nome fala, ela é flexível, a gente consegue direcionar para o corno que é correspondente ao ovário que tem o folículo pré-ovulatório ou que já ovulou, no caso do sêmen congelado. Então, a gente consegue direcionar, né? A gente, com uma mão por via transretal, a gente consegue palpar o útero e direcionar a pipeta para o corno que é correspondente ao lado do ovário que a gente pretende fazer a inseminação. O pessoal está atrapalhando muito os barulhos, eu não tenho controle dos barulhos dos cachorros na rua. Pode estar atrapalhando um pouco. Se estiver atrapalhando muito, por favor, vocês me avisem que aí eu espero um pouquinho. E se ficar alguma dúvida também, algo que não ficou bem esclarecido, por favor, vocês interrompam que eu explico para vocês. Então, uma outra biotécnica que tem sido muito utilizada é a transferência de embrião, cada vez mais, né, com a liberação das associações. Então, a gente tem utilizado a transferência de embrião. E a transferência de embrião, ela envolve essas 3 pontas. Uma é o garanhão, né, que é o sêmen, a qualidade do sêmen desse garanhão, né, o tipo de sêmen que a gente vai estar trabalhando, se é o sêmen, né, cobertura, o sêmen fresco, refrigerado ou congelado. A doadora, né, que é a égua onde vai ser obtido esse embrião, né, ela que vai girar o embrião. E o principal, que muitas vezes não é dado enfoque, mas é o principal da transferência de embrião, é a receptora. A égua receptora, a seleção dessa receptora, ela vai ser fundamental para o sucesso da técnica. A gente vai abordar isso mais para frente. Então, para transferência de embrião. Então, o ideal é que para cada doadora, nós tenhamos 3 receptoras. E são 3 receptoras, não são 3 éguas. Então, que são éguas que estejam saudáveis, que estejam aptas para manter essa gestação, então que tenham boas condições, que a gente vai abordar com mais detalhes mais para frente. Mas importante que sejam 3 receptoras boas, tá? Então, a gente vai fazer como que funciona a técnica da transferência de embrião. A gente faz o controle folicular da doadora e da receptora. Existem protocolos, né? A gente vai abordar especificamente os protocolos, mas para a gente fazer essa preparação. Aí, por meio do controle da doadora e da receptora, elas vão ter 3 a 4 dias de diferença, que isso vai ser bem importante para a técnica. Então, quando a doadora, né, ela está perto de ovular, a gente vai fazer a inseminação com controle, com a indução da ovulação, a gente faz a inseminação artificial da doadora. E vai preparar a receptora, para ela estar ovulando 3 a 4 dias após essa inseminação da doadora. A gente vai fazer a coleta do embrião na doadora entre os dias D7 e D8, que é os dias pós-ovulação, né? Então, como que a gente vai fazer? Então, é introduzida uma sonda dentro do útero da doadora, entre os dias D7 e D8 pós-ovulação.
Aqui a gente infla o balonete, né, para prender essa sonda. E aí tem duas vias, né? Aqui é onde vai ser infundido o meio, que é geralmente utilizado o Ringer lactato, que vai ser infundido dentro do útero. Esse útero é massageado para que esse embrião ele fique suspenso dentro aqui desse líquido do Ringer lactato. E depois esse líquido é drenado e ele vai passar por dentro de um filtro, né? De um copo coletor do filtro para o embrião. E aí esse embrião ele vai ficar retido aqui nesse copo coletor. Então é utilizado uma média aí de 3 litros de Ringer, ou até que você visualize esse embrião. Isso vai depender muito de cada veterinário, de cada local, né? Hoje em dia existem várias técnicas de utilizar extra lavado, ou veterinários que utilizam mais litros de Ringer. E aí você vai então coletar esse embrião dentro desse filtro, né? O embrião ele pode ser visualizado no filtro, aqui como nesse caso, a gente consegue visualizar que são embriões geralmente maiores, já acima de D8, né, D9, D10, quando já se coleta com mais dias. Ou a gente vai pegar esse filtro, transferir para uma placa e procurar na lupa. E na lupa a gente vai visualizar então o embrião na lupa e identificação desse embrião. Tá? Esse embrião ele vai ser lavado em gotas, né, do meio para embrião. E esse embrião ele vai ser transferido para a receptora, né? Então, por que da importância de se ter 3 receptoras? Porque você vai escolher qual que é a melhor delas. Você tem 3 opções. Se você tiver só uma égua, você vai transferir para ela estando boa ou não. Então, você só tem aquela opção. Se você tiver 3, você tem 3 opções de escolher qual que tá melhor, qual que tem mais condições de gestar, de manter e gestar aquele embrião, né? Então, a receptora, ela tem que estar entre os dias D4 e D5. Um pouquinho, pessoal. Então, a receptora, como eu falei, ela vai estar em dias diferentes da doadora, né? Então, enquanto a doadora a gente coletou aqui em D7 ou D8, a receptora ela tem que estar entre D4 e D5, né? Ela vai ovular depois da doadora, né? Ela vai estar menos dias de ovulado. E também a gente pode utilizar alguns protocolos de receptoras acíclicas, né? Protocolos hormonais, hoje já tem disponível vários protocolos, e a gente consegue preparar uma receptora que ela não está ciclando por meio de hormônios. E aí a gente consegue, então, caso você não tenha uma receptora cíclica, utilizar uma receptora cíclica por meio de tratamento hormonal, né? Então aí você vai transferir por meio de inovulação esse embrião para o útero da receptora, da melhor receptora. E esse embrião, então, ele vai fazer a migração, vai haver o reconhecimento materno de gestação e ele vai se fixar no útero. E aí a gente, então, vai ter a confirmação da prenhez. É assim que funciona a técnica. Então, como eu falei para vocês, uma parte fundamental da transferência de embrião é a seleção das receptoras. Então, ela é que vai manter, né, e vai gestar esse embrião, vai levar a termo esse potro. Então, ela é parte fundamental da transferência de embrião. Então, para avaliação dessas éguas, né, dessas receptoras. A fertilidade é importante saber do histórico. Nem sempre a gente tem essas informações, mas é importante a gente tentar obter o máximo de informações possíveis. Que sejam éguas jovens, né? Então, éguas de 4, 10 anos, que têm uma boa condição corporal, porque elas vão precisar gestar, né, esses embriões, esses fetos. Então, que elas tenham uma boa condição corporal. Docilidade é um ponto importantíssimo, né? Porque são éguas que você vai precisar manejar muito, vai precisar estar passando, né, no brete, no tronco de contenção, para estar palpando, fazendo ultrassonografia, fazendo esse controle, depois o diagnóstico de gestação, o monitoramento dessa gestação. Então é importante que ela seja dócil, porque senão ela vai se estressar muito, e a gente já viu que o estresse é prejudicial para a reprodução.
pode estar se machucando, pode estar brigando com outras, então é importante a gente tomar esses cuidados. A sanidade é importante, né? Essa égua ela tem que estar saudável. O tamanho que ele seja compatível com a raça que a gente está trabalhando, né? Não requer que ela seja exatamente do mesmo tamanho, mas que seja compatível com a raça. Por exemplo, se a gente está trabalhando com uma raça de pis, uma raça muito grande, então que seja uma doadora grande, né? Porque a genética é da doadora e do garanhão. Essa égua, ela está sendo uma barriga de aluguel, vamos falar assim, né? Então, ela não tem influência genética em si, naquele embrião, mas ela tem que ser compatível para depois a gente não ter problema de parto, né? De fetos muito grandes, né? De fetos muito grandes, com uma receptora muito pequena, então a gente pode ter problema de parto, então é importante a gente cuidar. Também existem algumas raças que existem que as receptoras sejam da mesma raça, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Conformação perineal e cervical são importantíssimas, como a gente já abordou. Saúde uterina, então, fundamental. Então, isso tudo tem que ser avaliado, essa égua elas tem que ser muito boas, como eu já falei. Não é qualquer égua lá do fundo, lá que está jogada, que não está sendo utilizada, que você vai utilizar de receptor. Ela tem que ser uma boa receptora para poder levar essa gestação a termo e a gente ter o objetivo que é um potro, né? Um potro saudável, que ela vai produzir leite, que vai amamentar bem esse potro. Também é importante da docilidade, né? Quando essa égua parir, você vai precisar curar um umbigo, vai precisar manejar aquele potro, então que a égua deixe você se aproximar, né? Então, isso tudo vai ser importante para uma boa receptora. Então, das biotécnicas avançadas, né? Então, nós temos, hoje, cada dia mais tem sido utilizado a aspiração folicular transvaginal, né? Onde por meio de uma guia aqui, né, vai a probe do ultrassom e uma agulha, e aí são aspirados os folículos da égua, e a gente tem a obtenção dos ócitos. Essa técnica tem sido bastante utilizada nos casos dessas éguas que você já não consegue obter embriões por transferência de embrião, que já tem alterações uterinas, você não consegue nem ter a gestação, você parte para a transferência de embrião, e quando você já não consegue obter embriões, então uma das técnicas é a aspiração folicular transvaginal. E hoje em dia também tem sido muito utilizada para a ICSI. A ICSI também tem aumentado a utilização, tem tido bons resultados, e essa coleta de ócitos para ICSI. Também você pode fazer o congelamento dos embriões, né? Quando você coleta de TE ou faz a produção por ICSI, você pode congelar esses embriões para manter um botijão de nitrogênio ou vitrificação, né? Os dois são dois processos diferentes, mas o objetivo é você manter esses embriões num botijão de nitrogênio, você consegue armazenar para você utilizar futuramente. Hoje em dia tem leilões de embriões, então você não precisa mais vender o animal, né? Criar ele para vender no leilão, você já consegue vender o embrião. E também para você armazenar, por exemplo, você não tem uma receptora para aquele momento, você conseguiu mais embriões e você não tinha uma receptora pronta, você consegue então armazenar esse embrião e produzir, ou para você transferir em outras estações. Então, cada dia mais tem sido utilizadas essas biotécnicas. Então, como eu falei para vocês aí, que tem sido bastante utilizada, né, que se trata é injeção intracitoplasmática de espermatozoides, né? Então, no laboratório, né, com super microscópio, não é todo laboratório que faz, né? Existem poucos laboratórios que estão realizando. Tem essa imagem aqui da in vitro clonagem, que eles estão trabalhando bastante, né? A in vitro com ICSI. Então, depois da obtenção dos ócitos por meio da aspiração, né, como eu mostrei para vocês aqui com essa técnica de aspiração, então esses ócitos selecionados, então por meio aqui de uma agulha, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas pego um espermatozoide, e esse espermatozoide ele é injetado dentro do ócito, e assim ocorre a formação do embrião. A gente ainda hoje não consegue fazer a FIV em laboratório, né, para cavalo, fertilização in vitro, porque ele não consegue fazer, né, a fertilização
in vitro, né? Mas por meio daí que a gente consegue ter bons resultados. E isso pode ser utilizado aí, como eu falei, dessas éguas, que você não, né, não consegue mais ter embriões, ou você consegue também produzir vários embriões, numa aspiração você consegue aspirar vários folículos e ter, né, bastante ósseos e produzir mais embriões numa coleta. No caso de garanhões subférteis, né, onde o sêmen é ruim, tem uma baixa qualidade, então você, com um pouco sêmen, você consegue selecionar um espermatozoide e fazer essa injeção, então você não precisa de um grande número. Naquele caso de garanhões que tem poucas palhetas, por exemplo, cavalos que o sêmen é importado, cavalos de fora que vem congelado, vem 2 palhetas, né? Ou garanhões que já estão mortos, que tem aquele sêmen armazenado, né? Que só tem aquelas palhetas, são poucas palhetas, então com um pedacinho da palheta você consegue cortar, descongelar e aí selecionar um espermatozoide, você consegue então fazer vários embriões. Claro que isso depende muito da raça, tem algumas raças que liberam a utilização desse sêmen, outras ainda não, mas é uma técnica que está crescendo e está tendo bons resultados. A clonagem também é uma outra biotécnica que pode ser utilizada. Em potros tem tido bons resultados, essa imagem aqui também é da in vitro. Então, onde você coleta um tecido do animal, né, da paleta ou embaixo da crina do animal que você tem a intenção de clonar, e é obtido então o fibroblasto. Aí você vai fazer aquela coleta de ócitos, né, e vai remover o núcleo desse ócito e vai injetar o fibroblasto do doador. E por meio de um processo de eletrofusão, então ele começa a se desenvolver aquele embrião e você vai dar origem a um indivíduo idêntico ao animal que você coletou o tecido. Então, também é uma biotécnica hoje que está disponível, né, no caso de animais velhos que você quer perpetuar, né, aquela genética. No caso de cavalos que né, campeões que são castrados, você não tem aquela genética, não tem o sêmen daquele animal, então você pode estar produzindo um clone e disponibilizando o sêmen desse clone, que ele vai ter a mesma genética, né, do potencial genético daquele animal. Então é uma opção que também temos atualmente. Então, outras formas de utilizar as biotecnologias, o acompanhamento gestacional. Então, depois de a gente fazer essas técnicas, a gente obter os embriões. Então, a gente vai fazer o diagnóstico de gestação, né, que pode ser feito por meio de palpação retal. Acima de 20 dias de gestação, a gente já consegue palpar e já tem uma diferença no corno uterino, no corpo do útero, onde esse embrião está fixado. E com ultrassom a gente já consegue fazer o diagnóstico acima de 11 dias de gestação. Vai depender muito do equipamento, mas em média, ali com 14 dias, a gente já consegue fazer a visualização da vesícula embrionária, tá? E também por meio da ultrassonografia a gente faz o acompanhamento da gestação, né? O ideal é que a gente faça pelo menos um acompanhamento entre, né, com 25 dias, com 30, com 45, com 60 dias. Também é possível a gente identificar qual é a fase da gestação pelas características do embrião, né, em cada idade gestacional, até para a gente fazer um diagnóstico de gestação de uma égua que a gente não tem, não foi a gente que inseminou, o proprietário só quer que a gente faça um diagnóstico de gestação, então por meio dessas características a gente pode estimar o período, né, fazer o diagnóstico com quanto tempo de gestação aquela égua está. E também para a gente avaliar, porque existe uma taxa de morte embrionária entre 10% e 15% até os 60 dias. Então é importante a gente, além de ter feito a técnica, a gente fazer o diagnóstico de gestação, realmente se confirmou a prenhez e o acompanhamento dessa gestação. Então, por meio da ultrassonografia também, hoje a gente pode trabalhar com a sexagem fetal. A sexagem fetal ela pode ser feita entre 60 e 70 dias, onde a gente vai identificar o tubérculo genital, né, do feto. E entre 110 e 120 dias a gente vai identificar as gônadas. Aqui, não sei se vocês conseguem visualizar,
Então, a gônada, a gente consegue fazer a sexagem fetal. Aqui, no caso, é uma fêmea e aqui é um macho. E a gente fazer o monitoramento da gestação, né? A gestação da égua dura em torno de 335 a 342 dias. Então, para a gente acompanhar essa gestação. Então, a gente também vai ver a viabilidade fetal, né? Se tá tudo bem com aquele feto, né? Se ele tem batimentos cardíacos, se ele tá se movimentando, qual o posicionamento. Eu não sei se vai rodar aqui. Aqui a gente tem um videozinho onde a gente consegue aqui, né, as costelas, e a gente consegue visualizar o coração aqui, os batimentos cardíacos, então a gente vai avaliar a viabilidade fetal. Também a gente consegue, conforme a evolução da gestação, o feto vai ficando muito grande, a gente vai começando a ter menores imagens, assim, vamos dizer assim, a gente consegue apenas alguns segmentos, né, que a gente consegue avaliar conforme o feto vai... Deixa eu achar o ponteiro aqui novamente. Então, a gente consegue aqui avaliar, no caso, a órbita ocular, né, e por meio do diâmetro da órbita, a gente consegue jogar na fórmula e calcular com quantos dias de gestação aquela égua tá. Então, aquela égua que a gente não teve um acompanhamento, a gente quer saber mais ou menos o período de gestação, então por meio do diâmetro da órbita a gente consegue fazer um cálculo e estimar. E também para avaliação da placenta, né, da junção útero-placentária, com essa medição, então a gente consegue avaliar se existe algum espessamento, alguma indicação de placentite, alguma alteração que pode estar ocorrendo naquela gestação, que é importante a gente identificar precocemente, né, para a gente conseguir intervir já, entrar com algum tratamento, para a gente evitar de perder e ocorrer um aborto, e aí tudo o trabalho que a gente teve acabar aquela égua perdendo. Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento e essas avaliações. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. O que eu fiz foi um geral sobre a reprodução equina, né, principalmente o enfoque principal é na parte da fisiologia, que é ali que a gente tem a base para entender como tudo funciona, e pincelar sobre as principais biotécnicas que a gente tem hoje disponível, né. Claro que eu não quis me aprofundar muito em cada biotécnica, já estendi o horário, né, e ia prolongar demais, né, ia ficar muito comprida. Então, só para vocês terem uma noção de quais são as biotécnicas e como elas funcionam, né. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, pode entrar em contato, aqui tem o meu Instagram, né, eu faço algumas postagens, vocês podem entrar em contato se tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mais detalhes sobre alguma biotécnica, se eu fosse aprofundar, como eu falei, ia demorar muito, mas a gente também, se tiver um interesse, a gente pode abordar alguma biotécnica específica, e eu estou à disposição, né, para qualquer dúvida. Podem me perguntar, fiquem bem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Mayara. A gente tem 2 perguntas ali no chat. Uma é da Franciele, ela perguntou sobre o método de inseminação, né, se ele influencia na eficiência. O método, acredito que no corpo do útero ou no corno uterino, talvez. Assim, com o advento de a gente ter a técnica dessa pipeta flexível, poder fazer na ponta do corno uterino, isso vai otimizar. Naqueles casos que a gente tem um sêmen que é subfértil, que você tenha recebido uma dose pequena, que tem muitos cavalos que tem uma demanda muito grande, então às vezes você recebe uma dose com uma concentração pequena, ou cavalos que já tenham essa característica, ou aquelas éguas que você já tem um problema uterino, que já tendem a ter uma endometrite pós-cobertura. Então, com essa técnica de inseminação na ponta do corno, então você já dá meio caminho andado para aquele sêmen, e você vai causar menos estímulo
útero que tenha tendência já ter, né, problema ou reação a essa endometrite pós-cobertura. Então, você otimize no caso do sêmen congelado, cada dia mais a gente trabalha com menos palhetas. O ideal é a gente trabalhar com 8, mas na venda hoje geralmente vendem de 5 para menos. Então, quando você trabalha com um volume pequeno, no caso de sêmen congelado, ele já tende a ter uma menor qualidade em comparação com o sêmen fresco ou refrigerado, né? Alguns cavalos eles sofrem bastante com o processo de congelamento. Então você otimiza a utilização desse sêmen com essa inseminação na ponta do corno. Muitos veterinários já têm utilizado, mesmo com o sêmen refrigerado ou fresco, também na ponta do corno. Mas naqueles casos de égua saudável, de sêmen de boa qualidade, que você tem uma boa concentração, não existe uma comprovação que tenha uma diferença de você estar inseminando no corpo do útero ou na ponta do corno, tá? Como nesses casos que o sêmen é bom, que você tem uma boa concentração, vai ter um pouco de sêmen que vai para o outro lado, mas isso não vai interferir nas taxas de prenhez, isso não interfere. Mas nesses casos específicos, então é bom a gente estar utilizando na ponta do corno, que aí a gente consegue otimizar, né? Nesses casos que eu citei para vocês. Não sei se era a dúvida com relação a isso. Ela disse que entendeu e agradeceu também. Imagina. Tem mais uma pergunta da Larissa. Quantos embriões a doadora consegue produzir? Então, como eu falei, geralmente, como as éguas elas têm uma ovulação, geralmente a gente consegue um embrião. Algumas éguas têm características de terem duas, mas existem alguns protocolos, né, de estimulação em que a gente consegue estimular mais de um folículo dominante. E aí, nesses casos, a gente consegue 2 ou 3 folículos ovulando, né? Como eu falei, existe, pela característica da ovulação da égua, pela fossa ovulatória, a gente não consegue obter muitos, como na vaca, por exemplo, né? Que a característica de ovulação é diferente. Então, nessas éguas que a gente faz esses protocolos hormonais, a gente consegue obter de até 2 ou 3 embriões na coleta. Mas também alguns casos de éguas que você já tem dificuldade com essa estimulação, então pelo menos um você consegue obter, mas existem esses protocolos que você pode tentar obter 2 ou 3 embriões naquela coleta. Agora eu queria fazer uma pergunta. Assim, você oferece algum curso de inseminação ou você indica algum curso para se fazer? Eu ainda, como eu estou no mestrado, eu ainda não estou oferecendo, mas eu já estou organizando para futuramente oferecer cursos de inseminação. Existem alguns cursos no país, né? Existem veterinários centrais que oferecem esses cursos, né? Então já existem bastante. Então, se vocês pesquisarem, ou depois, se vocês quiserem entrar em contato, eu posso indicar alguns cursos para vocês. Mas futuramente eu vou estar realizando sim alguns cursos na região. Muito bom. Pessoal, alguém mais tem dúvidas? Quer escrever ali no chat ou ligar o microfone? O pessoal está agradecendo pela palestra, foi muito bom. Eu que agradeço. Como eu falei, pessoal, assim, não fiquem com vergonha, podem perguntar e se surgirem dúvidas depois, vocês podem entrar em contato diretamente ali. Pode ser pelo Instagram, pelo direct, eu respondo vocês. Se surgirem dúvidas depois, né, ou algum tema específico que não queiram perguntar agora, vocês podem ficar bem à vontade. Eu acho que por hora, sem dúvidas, né? Já deixou teu Instagram, qualquer coisa, o pessoal entra em contato também. Gostaria de agradecer, né, por ter tirado um tempinho na tua agenda para prestigiar a nossa sexta-feira. E sempre que quiser voltar também, Mayara, tá sempre bem-vinda, tá? E eu não sei se o professor... Opa, falei bem na hora. Desculpa interromper.
Eu não sei se o professor ainda está tirando foto, pessoal. Ah, beleza, então, se o pessoal puder ligar a câmera, então, para a gente